Oi, gente, boa noite, boa noite. Tô tentando me arrumar hoje. É difícil aqui. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas ao perfil Mulheres Inquietas. Esse Mercúrio retrógrado tá retrógrado. Olha, esse é um trava-língua, tá tenso, gente, porque olha, me atrasei hoje. Mas estamos aqui, firme e forte. Bem-vinda, Cleia. Bem-vinda, seja bem-vinda. Lê já tá aí. Gente, não, que frio. Mas vamos lá, vamos nos aquecer hoje, né? Hoje muita novidade. Estou ansiosa hoje. Acho que tá bom aqui o enquadramento. Esperar os 5 minutinhos de sempre, né? Sexta-feira é corrido, todo mundo chegando. Com esse friozinho, a gente dá vontade de entrar na coberta e não sair mais. Quem pode, se aquece aí, bem quentinha para ver a live. Eu tô com o meu aquecedor aqui quase em cima de mim, gente. Muito frio, muito frio. Achei demais. Peraí. Aqui. Uma água. Vou botar o cronômetro também, né? Porque senão eu e a Letícia, a gente se passa na conversa. E aí já viu. Conversa boa é assim, a gente se passa, né, Letícia? Deixa eu botar aqui. Quanto tempo a gente já tá? 1 hora. Vou botar 5. Né? Vamos para também, a gente tem muita coisa para conversar e depois acaba não conseguindo vencer os assuntos, chegar em todos os assuntos. Então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas ao perfil Mulheres Inquietas. Eu tenho muita satisfação de receber vocês aqui, todas as mulheres, né? Esse perfil é de mulher para mulheres, né? Não quero que isso fique o bordão de uma loja ali que é conhecida com esse bordão. Mas é realmente isso, né? E o projeto é idealizado por mim para trazer outras mulheres, conteúdos multidisciplinares, com o intuito de ajudar mulheres que tenham interesse nessas áreas de conhecimento que a gente vai trazer. E além disso também, a minha proposta é trazer assuntos na parte de mulheres inquietas, né? Eu sou uma mulher muito inquieta, tanto em ações quanto em emoções e sentimentos, e sei e conheço a maioria das mulheres que vêm aqui no perfil, que eu convido e que eu quero que participem, são mulheres inquietas. Então eu quero despertar elas para trazer isso à tona. Não é ruim. Muito pelo contrário, a gente ser inquieta tem muitos benefícios, ao contrário do que a gente escutou a vida inteira, o que eu escutei a vida inteira, que eu não poderia ser, eu tinha que ser o padrãozinho aquele de mulher que escolhe uma profissão, escolhe uma coisa, isso, aquilo e acabou. Não, então eu não sou assim, eu nunca fui assim e isso sempre mexeu bastante comigo, então é por isso que eu criei o perfil. E aqui eu também quero trazer conversas sobre sagrado feminino, mulher selvagem, tudo que permeia o universo feminino da mulher,
vários assuntos, né? Eu acho que a gente está no momento que a gente está se redescobrindo, se reconectando. Então, e é isso que eu quero, a proposta do projeto é esse. Uma reconexão com várias mulheres em diversos assuntos, em diversos campos, sem papas na língua. A gente aqui tá para conversar, para falar e para botar para fora tudo que quer. E então o espaço fica aberto. E eu gosto de começar sempre com o livro, né? O Mulheres que Correm com Lobos, que tem sido um grande aliado das mulheres, né? Nessa reconexão feminina. E eu, assim, vou ser bem sincera, sou ainda leiga, estou lendo, estou ainda tentando entender essa parte mais feminina. Eu sempre agi muito com o meu masculino e agora eu tô me reconectando com o meu feminino, e o livro é nesse sentido. Mas ele traz reflexões profundas da nossa psique, da nossa reconexão com a nossa psique, com a nossa intuição, com a nossa essência, né, com a nossa mulher selvagem. E eu gosto sempre de ler, antes de começar eu sempre intenciono, mentalizo, peço que seja uma live bem tranquila, que conduza, que tragam mulheres, né, de todos os cantos, de todos os lugares e que queiram compartilhar esse momento com a gente. E eu abro uma página e eu sempre leio onde bate meu olho. Então eu começo sempre com essa reflexão. E eu vou ler rapidinho e aí a gente dá prosseguimento, ok? O que me saiu hoje? E eu achei muito interessante por conta desse Mercúrio retrógrado que a gente tá, e é bem interessante isso. Aniquilação através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando uma mulher passou longos períodos sem seus ciclos ou sem suprimir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for: álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma, da satisfação da alma. Então, quando a gente se perde a nossa criatividade, perde a intuição, a gente se perde. E nisso a gente acaba a exceder em vários aspectos. Isso é muito profundo porque eu me vejo nisso. Isso já aconteceu comigo. Eu tive diversos momentos perdidas, e a vida, a morte e vida, e tentando me reconectar. E agora eu tô conseguindo, né? Foi difícil, foi um processo doloroso, mas necessário. E isso traz bastante e eu acho bem importante falar essas reflexões para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? É com carinho, com certeza, tá bom? Gente, boa noite para quem entrou, né? Que eu tava conversando e tava falando o trecho do livro. Sejam bem-vindas. A Karina, bem-vinda. Amanda, seja muito bem-vinda na nossa live. Priscila, bem-vinda, né? Essas mulheres todas maravilhosas aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Francine, a idealizadora do projeto. Eu tenho 40 anos, né? Sou gaúcha. Não sei se dá para perceber um sotaque. Sou gaúcha, mas eu moro há muitos anos aqui em Santa Catarina, né? Na cidade de Indaial, da onde eu tô falando agora. E já fiz de tudo, um pouco de tudo. A minha veia inquieta já perambulou por tudo que é canto, né? E agora eu desenvolvo esse projeto com muito carinho, com muito amor, junto com a Letícia, né? A Letícia é minha parceira nessa jornada, dessa descoberta do mundo digital e trazendo conhecimento no mundo digital. E a Letícia foi a primeira pessoa, eu conheço a Letícia já há algum tempo, ela é minha amiga, e foi a primeira pessoa que eu disse, é a Letícia. Para eu estrear, é a Letícia, né? Eu convidei ela e foi super,
ela super aceitou, topou embarcar nessa aventura comigo. Então eu tenho muita gratidão por ela tá nessa jornada comigo. E a gente vem numa jornada de falando da educação infantil, que eu acho muito interessante, sempre achei muito interessante, e tenho conhecido um pouquinho mais, cada vez mais com a Letícia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a criatividade e a produtividade, né? A sombra e a luz que permeia essas duas faces aí da criatividade e da produtividade. E antes de eu chamar a Letícia, eu vou puxar a Letícia agora aqui para a gente começar a live com ela. Eu peço para vocês ficarem até o final, que no final eu tenho uma notícia muito boa, muito legal para vocês, eu sei que vocês vão gostar. Então eu peço para vocês ficarem até o final. Compartilha, manda um aviãozinho para aquela amiga, para ficar nesse tempinho com a gente aqui, conversar, trocar uma ideia. Coraçãozinho aí pra gente movimentar esse Instagram, tá? Então agora eu vou chamar a Letícia, nossa estrela da live, né? Bem-vindas novas que entraram. Bárbara, seja bem-vinda. Priscila, Letícia é maravilhosa, concordo contigo. Eu vou agora puxar a Letícia pra gente, não, sem mais delongas, vamos botar a Letícia aqui, que Venha, Letícia, entre. Entre que a casa é sua, Letícia. Tudo bem? Boa noite, deuses que estão nos assistindo hoje. Boa noite, Fran. Tudo bom? Boa noite, amor. Tudo bem? Vou só dar uma arrumada aqui na luz, porque eu botei uma luz aqui, mas acho que tá muito claro agora. Tô com um assim a gente consegue te ver bastante. Tô iluminada, né? Uma iluminação alta que eu tô precisando, porque ultimamente eu ando assim, meio, né? Assim, bem Mercúrio Por isso tem que iluminar. A minha pedagoga entrou aqui essa semana. Ontem, bem especificamente, eu levei, assim, uma dela que eu tava precisando, né? Mas, como a Fran tava falando, assim, essas questões, né, da astrologia, que eu gosto muito, do autoconhecimento, da espiritualidade, tudo isso vem casando muito com o meu profissional, com o dia a dia, né? E já faz um tempo que algumas coisas andam me incomodando, né? Então, assim, essas coisas que me incomodam no interno, muitas vezes elas vão pro externo, né? Então, assim, não é todo dia que a gente tá só estrelinha iluminada, né? E aí, ontem a Melody falou assim pra mim, né? Palavras duras e necessárias, mas de um modo muito gentil. Não está dando para conversar com você, Letícia. Mas é o que Mercúrio retrógrado traz, tá? É bem essa questão da comunicação, da revisão, né? Até eu estava lendo um pouquinho antes da gente entrar na live, né? Não é sobre isso que nós vamos falar, tá? Mas é muito essencial porque todo o nosso trabalho, principalmente na educação, trata sobre comunicação, né? E essa questão da astrologia nos faz, assim, nos ver como natureza, né? As pessoas podem não acreditar, mas a gente é parte da natureza, né? Tem os conceitos, as ideias e tudo mais, né? E eu acredito muito nessa coisa do divino, de Deus e tudo, né? E eu acredito muito a gente ser parte da natureza. Então, a natureza faz os seus movimentos e a gente sofre referência com esses movimentos, né? Então, essas semanas deu de um tudo, né? Meu celular começou a estragar. Hoje ele não ficou mais que 10 minutos aceso, né? Que é o que Mercúrio retrógrado traz. Comunicação, então, telefone, celular, computador, tudo muito propenso a pifar, né? E a comunicação com o outro e a comunicação com si, consigo mesmo, né? E aí, tudo que tinha que acontecer essa semana aconteceu, tanto para ti quanto para mim. Então, que a gente vinha trocando uma ideia, então, assim, tá tudo certo, tá acabando. Tá acabando. Então, assim, foi um mês, né? Foi de maio, agora até junho, né? Então, essa última semana, na verdade, é que se intensifica, isso fica mais intensificado, né? Ó, até pra falar, eu tô toda enrolada, tá? O pensamento, ele tá aqui alinhado, mas ele tá saindo todo enroladinho. E essa semana ele vai se intensificar, né? E o que ele traz, na verdade, é bem essa questão, né? A reforma interior, da gente estar sempre se olhando, se analisando, se descobrindo, se percebendo e tentando ter uma certa paciência que muitas vezes é complicado, né? Hoje eu fiquei bem chateada, bem triste com o meu celular, que eu pensei, poxa, agora não era hora dele estar estragando, eu tô com outros projetos, né? Mas eu tô com o da minha mãe aqui, eu pensei, ai, ainda que deu certo, né? De usar o celular dela, é um pouquinho diferente pra mim, mas eu vou me acertando aqui com ele. O importante é que deu certo, tudo acabou dando certo e se fechando e segue o baile, segue o baile.
É verdade, e ainda com um tempo hábil, né? Porque eu pensei, meu, vai que dá alguma coisa no meio do caminho, porque é sempre bem propenso a acontecer as, né? Não, não faça isso. Não pense isso e nem fale isso. Certo, foi tudo certo aqui. Então, né, essa semana eu e a Fran, a gente estava conversando sobre o que trazer para a live e um assunto que eu comentei com ela, que eu acho muito pertinente, uma observação tanto minha, pessoal, quanto de prática, né? E que está casando muito com essa questão de planejamento, é a nossa questão de cotidiano, da nossa questão de rotina, de dia a dia, né? A gente já comentou isso várias vezes em outras lives, mas, né, a gente vai ali mais no raso e eu acho que está na hora de a gente ter uma conversa mais profunda sobre esse cotidiano, né? Nós temos refletido muito lá na unidade, né? Principalmente eu, a Karina, que a gente tem mais contato, assim, por a gente estar numa turma dos maiores, né? Então, as nossas faixas etárias são bem parecidas. A gente tem refletido muito sobre as nossas ações pedagógicas, pensando no tempo da criança, né? Pensando em questão de cotidiano. O que que a gente tem que estar levando para a criança, o que que é essencial, o que que é esse tempo, o que que são esses termos, né? O que que é esse cotidiano, né? Porque há algum tempo a gente teve algumas formações aqui falando muito sobre a questão de rotinas na unidade, né? E a gente sempre priorizou muito que a rotina é importante, atividade rotineira é rotina, atividade rotineira é rotina. Então a gente estava escutando muito essas palavras. Só que rotina e atividade rotineira, apesar de ser da palavra atividade rotineira ser um pouquinho mais flexível, mas ela sempre nos ingessa, né? Elas sempre nos colocam num lugar que parece que todo dia tem que acontecer a mesma coisa ali na educação infantil, né? Sim, tem coisas que todo dia vão acontecer na educação infantil, mas elas não vão acontecer do mesmo modo, de um modo engessado, né? Elas vão acontecer porque elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que eu estou lendo já pela terceira vez, que é do professor Altino. A gente já colocou algumas citações ali no perfil das mulheres inquietas, né? Então depois as pessoas podem estar ali procurando por essa citação, que ela está falando justamente sobre essa parte do cotidiano. Por que usar essa palavra? O que é esse fazer fazendo da educação infantil? O que é esse dia a dia? O que é esse cotidiano que a gente tanto fala, né? Então, no meu olhar pedagógico, o que eu acredito? Que nós vamos proporcionar à criança momentos, vivências, né, que vão estar acontecendo no dia a dia, de uma forma elaborada, estruturada, mas valorizando esses pequenos processos que ela faz, né? Então, assim, dentro do cotidiano, a gente vai ter os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, né? O meu hábito é escovar os dentes, é acordar, é arrumar minha cama, fazer minha meditação, né? É fazer os meus hábitos, né, professora Letícia, na verdade, né? E as crianças também têm os hábitos delas ali na unidade, né? Então, o que são esses hábitos? A escovação de dente, a alimentação, são coisas que ocorrem todos os dias, o soninho que ocorre todos os dias, né? Então, tem coisas que são realmente um hábito, uma constância que a criança vai ter todos os dias. E eu tenho que ter um olhar para isso, eu tenho que saber como planejar isso, como fazer isso, né? Eu vou receber a criança, como eu vou receber ela de manhã cedo? Vai ser todos os dias do mesmo jeito? Ela vai sempre chegar e fazer uma roda de conversa? Ela vai sempre chegar e vai ser história? Não, a gente tem que ter um olhar de como vai acolher, né? Então a gente tem que estar pensando, quando nós vamos escovar o dente das crianças, como vai ser essa escovação? Elas vão escovar e as outras todas vão esperar? Tem uma necessidade de uma espera tão longa? O que eu posso estar proporcionando ao grupo que espera e ao grupo que escova? Como eu vou conseguir estar nesses dois grupos ali tomando conta, né? A hora do descanso, né? Hoje a gente está com um problema muito grande por causa da questão do Covid. Então, assim, profissionais, tamanho de sala e tudo mais. Então, tudo isso tem refletido muito ali na nossa estrutura da unidade. Então, como é que a gente vai pensar em relação a isso para estar levando essas crianças para esses espaços de sono, né? Como é que isso vai acontecer? É necessário todo mundo estar dormindo, né? Essa, na verdade, até é uma reflexão, assim, bem profunda e calorosa, porque é uma coisa que a gente entra muito, porque tem muitas questões que, muitas crianças que não querem dormir, né? Mas a gente esbarra muito na questão de número de profissionais, né? Então, não tem profissionais
para atender a demanda dessas crianças. Então, tem o grupo que precisa e que quer dormir, mas tem um grupo que não quer e também já não tem mais tanta necessidade de dormir. Às vezes só relaxar, descansar um pouco, né? Dar uma diminuída no ritmo, mas eles não querem mais estar dormindo, né? Mas a gente esbarra lá na questão de não ter essa quantidade de profissionais o suficiente, né? Então, a gente tem que estar pensando sempre nesse cotidiano, né? E olhar, a gente também comentou essa semana e publicou e tudo mais sobre o poder das palavras, né? O que as palavras fazem, tanto quando a gente fala, principalmente quando a gente escreve, né? Então, eu escrevia muito no meu planejamento a questão rotina, atividade rotineira, e muito tempo eu fiquei assim, o que é atividade rotineira? O que é rotina? Né? E fiquei ali esbarrando nessas duas, tentando entender essas duas e como colocar isso, como colocar aquilo. Até eu ler esse livro do professor Altino, que é Além da Folha 4, né? Fazendo na educação infantil. E entender que a questão não é rotina e atividade rotineira, é olhar para esse cotidiano, é olhar para esse dia a dia da criança, olhar o que são os hábitos, né? Até eu pesquisei o que significa a palavra hábito e o primeiro significado ali no Google, né, de maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra e modo, né? Então, olha só, é a nossa maneira de ser e fazer as coisas. Olha que bonito e que intenso isso, né? Então, assim, a gente tem que valorizar tudo isso, porque enquanto a criança está lá escovando os dentes, ela está aprendendo também, ela está aprendendo sobre a higiene, né? Sobre a autonomia, de estar colocando ali a própria pasta, né? Na nossa faixa etária, a gente permite que a criança faça isso, então eles colocam a pasta, eles fecham, eles cuidam desse processo todo, né? Então, olha quanta coisa que envolve nesse processo. Vai ter uma conversa antes. Às vezes eu sento com eles, eu converso um pouquinho para estar relembrando, porque tudo tem que ser muito relembrado, né? Tem a questão assim, eu já falei 1000 vezes, mas para uma criança pequena, às vezes tem que falar 1001, né? Para um adulto também tem que falar, né? Às vezes a gente fala assim, tem que as crianças, mas eu que sou adulta, né? Ontem eu estava mesmo treinando e pensando nisso, a professora lá na academia me explica 3 vezes a mesma coisa, eu tenho que pedir pro coleguinha do lado o que é para fazer. Olha só, e lá na educação a gente quer que as crianças peguem de primeira, né? Então, não, a gente tem que falar, às vezes tem que mostrar para elas, né? Para elas é muito importante essa questão da rotina, porque eu lembro quando o Vitor estava na unidade, por mais que isso ainda não era uma percepção, que agora isso tem surgido mais, essa percepção de rotina, de hábitos dos professores, né? Mudou bastante daqueles anos lá atrás para agora, as coisas evoluíram. Mas eu me lembro que ele falava muito, ele já trazia com ele a rotina. Então, quando era final de semana, aquilo que ele fazia na unidade, ele queria manter em casa. Então, a gente tentava manter com ele, porque era uma rotina do dia a dia dele. Se tu quebra isso no final de semana, a criança acaba ficando perdida, né? Tipo, eu faço isso de segunda... Claro, na cabeça dele, ele não sabe o que é de segunda a sexta, né? Mas, eu faço isso todos os dias. Chega desses 2 dias, eu não faço. Aí, segunda, quando ele volta, ele diz, não vou fazer. E aí, ele tem que voltar todas as instruções de novo. Então, para a cabeça da criança, isso também é muito... O que eu tenho que fazer no final, não é? É essa sensação que eu tinha, né? A gente percebe nitidamente isso na segunda-feira, tá? As crianças que os pais conseguem manter uma rotina, ou né, esse cotidiano mais elaborado, mais planejado, na verdade, né? E aqueles que deixam a vida acontecer naturalmente, e aí na segunda-feira, assim, já fica tudo mais em evidência lá no dia a dia, né? Então, o que a gente faz? A gente possibilita à criança algumas ferramentas, né? Para estar contribuindo com essa organização dela e essa compreensão, né? Então, hoje, eu vejo lá na unidade, assim, a gente está olhando nas salas e compartilhando uma professora com a outra, sempre tem a organização das rotinas, né? Usei a palavra rotinas, né? Mas sempre tem a organização ali do que vai acontecer no dia a dia das crianças, né? Então, assim, na minha sala, o que eu coloquei, né? Chegar na unidade, a gente pega a agenda, tem o processo de acolhida, a gente conversa um pouquinho, né? Às vezes eles vão brincando, mas eles já vão tirando a agenda deles, eles já vão se organizando nos espaços. Se tem algum espaço preparado, eles vão para o espaço preparado, e se não tem, eu já vou organizando aonde eles vão ir brincar, né? Raras as vezes a gente começa uma roda de conversa mesmo, assim, né? Só se
as crianças já chegam muito assim querendo conversar e às vezes até mesmo eu planejei alguma situação, né? Planejei algum espaço da sala, mas elas estão querendo compartilhar alguma informação, então a gente vai primeiro para a roda e depois, né, para o espaço. Então a imagem traz isso, traz a eles colocarem a agenda, né? Pegar a agenda da bolsa, aí o momento de brincadeira, de roda de conversa, de escovação de dente, o momento da proposta, né? Daí dentro da proposta eu coloquei uma imagem de uma proposta de desenho, mas existem várias propostas, né? Tem a música, tem a dança, tem o teatro, tem a história, né? Então eu só coloquei uma que simboliza que vai ter uma proposta ou algo que eles falam, né, diferente, alguma coisa mais elaborada, mais intencionada, né? Mas não que o restante Uhum. não tem intenção, porque como eu falei até agora, tudo que a gente faz no dia a dia ali da criança tem uma intenção, tudo tem uma finalidade, né? E aí tem esse movimento, aí o movimento do almoço, do descanso. Aí para a turma da tarde segue a mesma questão, só que daí eles não têm o descanso, eles têm o jantar e a saída, né? Então aí a última Uhum. imagem é da criança com a mochila. Então, como eles ainda não entendem o horário, por eles serem pequenos, eles reconhecem os números, mas eles não entendem a questão do horário, né? Então, eles vão pelas imagens e eles falam: ah, prof, agora a gente está aqui, quer dizer que a gente está perto da hora de almoçar. Ou agora a gente está aqui na escovação de dente, quer dizer que a gente está perto da hora de fazer alguma proposta, ou de ir lá no parque, ou de brincar aqui, ou de, né? Então, através das imagens, eles conseguem se localizar. E principalmente no início do ano, isso contribui muito com a criança nesse processo de acolhida, né? Porque ela está saindo da rotina da família, do espaço da família, daquele aconchego, da segurança, indo lá para a unidade, né? Então, assim, às vezes no começo é novidade e as crianças estão super bem, mas aí vai caindo a ficha que elas vão passar um período maior, e mais tempo, e mais dias, e mais horas, né? E aí vai batendo aquela saudade, aquelas questões todas da emoção, né? Então, com essa organização, as crianças conseguem observar e saber, não, está na hora, né? Está perto de eu ir para casa. Elas conseguem ter uma segurança, né? Uma localização. A gente, Uhum. nossa segurança é basear pelo relógio, né? Então, assim, aquele dia que você está cansada, você vai olhar, são 3 horas, faltam 2 horas para mim ir para casa, né? Porque todo mundo tem esse dia, né? E as crianças também têm esse dia. Então, nesse momento, elas conseguem se localizar. E às vezes até para compartilhar uma informação para saber o que vai acontecer, essa previsão, né, traz segurança, gera segurança para a criança, né? Então, isso é uma coisa muito importante na educação infantil. E dentro dessa questão dos cotidianos, uma das coisas que a gente tem refletido muito, que casa muito agora com essa nossa questão do projeto das mulheres inquietas, né? É que não tem só um cotidiano da criança, não tem só o dia a dia dela, tem a questão do profissional que está chegando nesse espaço, né? Então, esses cotidianos, essas histórias, elas chegam lá e elas se casam, né? Elas estão sempre se encontrando, né? Eu, como professora, tudo que eu estou sentindo, eu estou passando para eles, né? E tudo isso vai refletir neles também, nas emoções, né? Então, até esse mês, que para mim foi mais intenso, assim, Conturbado. ali só foi intenso. Lá em maio. Lá em maio começou. Assim, né? Graças a Deus finaliza agora, né? Mas, então, essa questão toda veio trazendo também para eles uma certa agitação, uma certa inquietação, né? Bem essa palavra mesmo. Eles É também porque estão inquietos. Porque não é só com a gente adulto que isso acontece, com as crianças também. E aí a gente, quando a gente não conhece, a gente fala é birra, é isso, é aquilo. Mas eles também são cíclicos, eles também passam, são ser humanos também, né? Então eles têm essas alterações de humor e de porque também isso mexe com eles, como mexe com a gente adulto, por que que não vai mexer com uma criança, né? Então, e para eles é muito pior porque eles não sabem entender, não sabem expressar isso ainda e dizer realmente o que estão sentindo. Então, eles sabem chorar, gritar, né? Com aquele desespero que tu não sabe por que que começou, mas é a forma deles manifestarem que algo não tá legal, algo eles não estão gostando, algo tá mexido, né? Essas inquietações deles, assim, né? Tem as interferências desse movimento que acontece. A minha interferência como profissional, porque eu sempre acreditei nessa questão que o outro é um reflexo do que eu sou, né? Então, assim, quando vou falar que para quem é mãe às vezes não é professora, né? Mas quando a gente tá bem, o filho tá bem.
Quando a gente tá mal, o filho tá mal. E a mesma coisa lá no dia a dia com as crianças. Quando eu estou bem, as crianças estão bem. Quando eu não estou bem, eles também não estão bem. Se eu tô agitada, eles ficam agitados. Se eu estou mais calma, eles ficam mais calmos. Quem vai ditando esse movimento, quem vai colocando esse movimento sou eu, o adulto, né? Eles têm as interferências, eles têm as questões deles também, porque cada criança tem uma peculiaridade, tem, né, uma trajetória, tem as suas histórias, mas eles são muito influenciados pelo adulto que está ali, né? Pelo contexto, na verdade, também, né? Então, assim, até o próprio movimento da unidade, né? Se a unidade está numa movimentação, assim, mais acelerada, às vezes tem algum festivo, algum evento, alguma coisa assim, as crianças também sentem essas questões, né? Então, eles vêm sentindo muito isso, né? Até a Carol Enze, que é ali de Timbó, eu tenho conhecido e buscado essa questão também da astrologia e tudo mais, ela fez alguns posts falando sobre o que as crianças estão sentindo e como elas estão. E principalmente no campo físico, para eles o que afeta fisicamente, que é bem interessante. Então, a gente acha ai, fico gripada, não sei por quê, né? Tipo, tem uma explicação. Até essa questão das gripes, das rinites, das bronquites e tudo mais vem muito desse contexto, né? E aí, o que acontece? Quando eu comecei a me entender melhor, né? Essa questão do meu autoconhecimento, da minha busca, eu comecei a entender melhor as crianças. O que elas refletem lá no dia a dia, para conseguir o quê? Para conseguir elaborar e estruturar melhor esse meu planejamento, né? Então, assim, tudo gira em torno de um planejamento. Só que esse planejamento, às vezes, ele sai um pouquinho do script, né? Até eu estava comentando esses dias com a minha pedagoga sobre essas questões, porque eu planejo, né? Eu vou lá, eu planejo a minha acolhida, o cotidiano, eu coloco essas palavras, né? Acolhida, cotidiano, a proposta, a despedida, tudo eu vou planejando ali, né? Coloco várias coisas, tanto que o meu planejamento é bem intenso, né? Mas Eu vi. bem complexo, assim. Mas às vezes não sai como previsto. É como o nosso dia a dia. Todo mundo planeja, né? A gente acorda e visualiza o que tu vai ter para fazer naquele dia, né? A gente não faz escrito muitas vezes, mas né, visualiza. Ah, vou fazer isso, isso. Mas às vezes alguma coisa não saiu conforme o desenhado ali, né? Conforme o previsto. E isso acontece muitas vezes, principalmente porque as crianças são muito instáveis, né? Então acontece N situações no dia que podem ocorrer de ter alguma mudança. E o que eu faço como profissional? Eu observo o que aconteceu, o que levou isso a acontecer e registro isso, né? O que isso vai contribuir comigo depois? A questão de... A questão... Chegou chegou a nossa mascotinha, a nossa garota propaganda, era essa a palavra que eu queria. A Amora tá na questão do álcool agora. Tudo ela quer passar um álcool agora. Ela veio passar álcool. Porque eu tô trabalhando. Se cuida, é isso mesmo. Ó, ela tá dando exemplo para muita gente, posso te garantir. Eu veio passar álcool porque eu tô. Tá bom. Ela tá numa reunião na sala dela agora, tá? Ah, como é importante essa guria. Então, todas essas questões de percepção, né, de análise, de observação, é tudo isso que o planejamento traz. É para isso que o planejamento está ali, para a gente conseguir ver o que aconteceu e o que não aconteceu, o que estava previsto e o que não estava previsto. Meu pai foi tirar Fica tranquila. Fica tranquila, segue. sair da reunião. Ela tá terminada de da reunião. E todas essas... Obrigada, amor. Você vai lá agora um pouquinho? Você quer vir aqui um pouquinho? Vou vem cá um pouquinho com a mãe. Vem cá. Quer vir aqui um pouquinho com a mamãe? Quer vir um pouquinho? Isso é um plano. Gente, a Amora é a filha da Letícia, que foi a que fez a nossa chamada da live dessa semana, né? Com muita desenvoltura, né? Tenho certeza que a maioria que está aqui viu a Amora e está aqui pela Amora, não pela gente, tenho certeza. Ela me viu gravar tantas vezes, tantas tentativas, que ela falou assim, mamãe, deixa que eu faço. Aí ela pegou e fez. Vou te ensinar. Chamada. Aí eu falei, não, tudo bem, tudo certo, obrigada pela ajuda, né? Tava precisando, não tava conseguindo sair. Então, todas essas percepções a gente coloca ali no planejamento, o que deu, o que não deu, o que aconteceu, as emoções das crianças, né? Então, a partir do momento também que eu me analiso, trabalho as minhas emoções, eu consigo também compreender a das crianças, né?
E até para nesse movimento, uma das coisas que eu tenho feito foi trazido, né? Levado, na verdade, né? Trazido, nem guardei no contextualizou. Levado para a sala de aula questões que trabalhem as emoções das crianças. Como é que eu tenho feito isso? Pela literatura, né? Então, hoje, uma das histórias que eu contei foi Pedro virou um porco-espinho. Porque é a história de uma criança que estava extremamente irritada, então tudo o que incomodava ela fazia ela virar um porco-espinho, né? Então, as crianças vão identificando essas emoções, né? Mas por quê? Porque a minha análise foi, eu identifiquei um movimento interno comigo, alguma questão que, né? E isso estava acontecendo também com eles, questões que estavam ali, né, se misturando e tudo mais. E as coisas não estavam fluindo, então muito do que eu tinha colocado no planejamento, quando eu revisitava, eu estava colocando, eu não dei conta de fazer, não saiu como previsto. Aconteceu esses imprevistos, né? Então eu fui pautando tudo isso e eu pensei, tá, o que que eu tenho que fazer de diferente? O que que eu tenho que olhar para esse planejamento aqui e tá modificando? Então, tem uma questão a trabalhar aí, questão de sentimentos, de emoções. Se eu preciso me conhecer, se eu preciso estar nesse movimento, talvez também seja a hora das crianças estarem nesse movimento de se conhecer e entender o que está acontecendo, né? Então, tem uma outra história que é o Monstro das Emoções, que também eu contei para eles. Algumas histórias, depois até a gente pode fazer ali uma relação de histórias que trabalhem sentimentos e emoções com as crianças. Legal isso. Isso é legal, São né? muito interessantes, né? Porque hoje eu olho para mim como adulto, o que que eu conheço das minhas emoções? Eu comecei a conhecer agora depois de tantas terapias, né? De tanto tempo em terapia também, né? Porque eu não sabia dizer o que que eu tava sentindo. Ah, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto ansiedade, eu sinto isso. Eu E sabia que às eu tava... vezes a gente ainda não sabe dizer muito bem o que está sentindo, né? Não é um cálculo exato, assim, eu já sei identificar tudo. Não, a gente não sabe identificar tudo, né? Não, porque a gente não teve essa questão do conhecimento emocional, né? Isso foi os nossos pais não tinham esse conhecimento, então automaticamente assim era difícil para eles identificar o que estava acontecendo. Como tu falou, muita questão da birra, né? Mas o que que é essa birra? Essa birra sempre é um movimento do adulto, nunca é algo da criança, né? Então até tem Exatamente. psicólogos que falam que são bem pontuais, assim, se a criança tá fazendo birra é porque o adulto errou em alguma coisa, porque ou passou a hora da criança comer, ou passou a hora dela dormir, ou passou a hora dela de fazer qualquer outra coisa, sabe? De tomar um banho, de relaxar, de descansar, ou porque ficou demais na televisão, ou porque tá cansada demais porque extrapolou o limite de uma brincadeira muito movimentada, né? Porque o corpo da criança também tem um limite, né? E às vezes a gente acha, tem que dar uma canseira neles para eles descansarem depois e apagarem e capotarem. Não, também tem um limite. O nosso corpo tem um limite, o corpo deles também tem um limite, né? Então, quando a criança faz essa birra, é porque o adulto responsável ali ele não teve um olhar sensível com essa criança, ele ultrapassou algum horário, alguma questão ali da rotina dela, né? Desses hábitos dela, e isso deixou ela irritada. E o que que ela faz quando ela se irrita? Ela não sabe dizer eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô cansada, eu tô com fome, eu tô isso. Ela não vai falar exatamente o que tá É a acontecendo. forma dela se expressar, né? Isso ela vai se expressar, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai qualquer coisa, né? E na faixa etária que as minhas crianças estão, que é de 4 e 5 anos, eles não se jogam no chão, mas eles batem o pezinho, eles ficam bravos um com o outro, ficam bravos comigo, né? Então eles ficam irritados. Com eles próprios, né? Então acontece algumas questões assim, né? Então aí eu tenho levado as histórias para identificar. E aí hoje, quando eu até contei a história do Pedro, né, que vira porco-espinho, eu perguntei quem é que vira porco-espinho. Aí um olhou pro outro, assim, com medo de dizer sim, não, né? Aí eu falo, não, eu não viro, mas eu falei, o que que é esse porco-espinho, né? Aí eles Se foram ficaram na dúvida é porque entenderam, né? aí eles, nessa questão, eles foram internalizando essa simbologia dessa história, né? Ah, virar porco-espinho é tá com raiva, é tá triste. E o que que a gente faz quando tá com raiva, o que que tá triste, né? Tem que ficar descontando no outro, o que que, né? E eu tenho levado muito a questão da meditação para eles, né? Uma prática que eu adotei para Legal. mim como adulta e muitas vezes eu levo para eles assim, dá uma respirada fundo, pensa sobre isso, relaxa aqui comigo, fica aqui comigo, né? Então, só que é um processo que esse movimento, na verdade, começou há pouco tempo comigo, então eu também estou construindo isso, né? Então eu também construo muito do que eu construo comigo, com eles lá no dia a dia, né? Então, muitas das práticas que eu tenho aprendido para mim,
eu tenho colocado lá com eles também. Então, tem coisas que dá certo, tem coisas que eu tenho que reajustar, tem coisas, né? Tem várias questões, Mas né? são experiências que é só tu colocando e vendo se vai, se tá fluindo, se não tá fluindo, é que tu vai moldando, né? Porque o que pode acontecer, eles não sabem nem o que é meditação, né? Na realidade, para eles é um momento de descanso, de respirar. E isso futuramente para eles vai ser bem importante, porque eles vão levar isso, vai ficar no inconsciente deles, vai ficar registrado isso. Toda vez que eles estiverem um pouco mais agitado, um pouco mais se sentindo ansiosos, né? Eles automaticamente aquilo vai chegar para eles, eles vão respirar fundo e dizer: "Ah, eu aprendi isso, não sei nem por que que eu faço, mas funciona". E eles vão fazer automaticamente. E isso é legal porque é uma coisa que a gente, que nem tu falou, a gente deveria saber desde de pequeno isso, porque é uma coisa que acalma, que ajuda, né? Às vezes melhor do que um remédio, do que, né, outros tipos de coisas alternativas que utilizam. Uma boa respiração, até para uma criança, é muito importante. E eu acredito que tu vai colher bons frutos com isso, né? Até assim, nessa questão dessas percepções, uma das coisas que a gente tem mais comentado lá na unidade é qual é o nosso maior problema em relação a isso? É o nosso tempo de analisar o que está dando certo, o que não está dando certo. Tipo, é o tempo de revisitar o nosso planejamento. Então, assim, muito desse tempo eu tenho tirado para fazer algumas coisas em casa, né? Até agora a gente está no movimento de avaliações, né? Então, tem a avaliação ali descritiva das crianças, né? Esse eu estou tentando me concentrar ao máximo para fazer na unidade, porque as minhas demandas em casa eu gosto de visitar meu planejamento, de olhar e de ler ele, e eu gosto de estar lendo livros teóricos. Então é o que eu tenho optado por fazer em casa para não estar trazendo só coisas, porque eu tenho, né, a Amora também que demanda um tempo e tudo mais, né? A minha Uma filha vida fora, né? Uma vida fora da sala. dá atenção, né? Então, uma das coisas assim que a gente tem sentido mais agora, que tem trazido toda essa inquietação tanto para as crianças quanto para nós, são esses movimentos externos de estar tudo muito acelerado, né? Então a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando é que vai parando, né? A gente não tá parando, né? E aí tem aquela frase que eu gosto muito, é quando você se cansar, aprenda a descansar e não desistir. Então, muitas vezes o que dá? A gente cansa e desiste, porque ficou tão acelerado, tão pra frente, que aí quando tu tem a oportunidade, tu larga as coisas, né? Mas na verdade não, a gente tem que começar a colocar assim, ó, principalmente com as crianças, esse tempo de pausa, esse tempo de desacelerar, né? Uma coisa que eu e a Karine a gente conversou de manhã foi que a gente lê, e às vezes a gente parece que não sai do lugar, né? Então, assim, a gente faz, e tem coisas que a gente não sai do lugar. Porque são Não questões. consegue botar na prática, né? Isso é ruim porque tu fica com a informação. Eu escutei uma palavra muito boa de uma amiga minha, até o marido dela tá aqui, o Magno tá aqui na live, e ela me falou, e que realmente é o que eu sinto também nesse movimento da gente ler, na busca do conhecimento, que é um momento que todo mundo tá querendo, tá buscando de alguma forma conhecimento, a gente tá tendo obesidade mental. E eu achei demais essa expressão. Obesidade mental é isso, porque a gente está absorvendo muita coisa, mas a gente não está fazendo exercício, né? Colocando para fora. Comendo muito conhecimento, né? Se enchendo de conhecimento, mas e a prática? E botar tudo que a gente tá vendo para fora. Então, essa expressão que a Fernanda usou foi assim, demais, e eu peguei para minha vida. Eu me apropriei dessa obesidade mental, que é como eu me sinto ultimamente. A Melanie no ano passado falou a mesma coisa. Ela disse assim, que eu tinha que cuidar porque eu já estava lendo tanto, estudando tanto, que eu não estava mais nem conseguindo falar nada com nada, porque era tanta informação na minha cabeça ali que eu não conseguia direcionar ela, assim, né? Porque eu queria compartilhar, mas eu queria compartilhar aquilo em tempo real e não em tempo digital ou ter que contar as horas para encontrar alguém e poder falar um pouquinho sobre aquilo, né? Então, assim, muito disso, para nós, professores, principalmente, acontece esse exercício ali dessa intelectual quando a gente tem os nossos momentos de estudo, de conversa,
né, de discussão. Só que momentos que são esses, né? Porque a gente até colocou nas outras lives, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo de qualidade para planejar, para estudar, para discutir, né? Então, uma das coisas que a gente coloca muito assim a gente precisa ter esse tempo de qualidade entre os profissionais para fazer a digestão de tudo isso, né? Então, assim, eu li determinado livro, uma professora leu determinado livro, a gente tem que fazer essas trocas, a gente tem que ter um momento de compartilhar, a gente tem que ter um momento de colocar para fora, porque não adianta de nada eu ler e chegar lá na minha sala e só eu fazer, porque o mundo não é só a minha sala, mesmo que tenha Covid e tudo mais, as crianças estão sempre entrepassando uma outra, a unidade ainda tem os movimentos dela, ainda tem os eventos, as coisas que acontecem, então assim, a gente não está isolado lá dentro, só nós, né? Então existe todo um movimento, tem que ter esse compartilhar, né? O que é um mundo com conhecimento sem compartilhar um com outras informações, né? Então assim, a gente precisa desse tempo de qualidade, né? E até o que a gente colocou muito foi essa questão que esse tempo e essa troca é o que nos traz a questão da criatividade, né? Que era uma das coisas que a gente tinha colocado muito para estar conversando agora, né? O que é esse professor criativo, né? Uma das coisas que a gente escutou muito agora, em tempos de pandemia, assim, que eu acho até um absurdo falar, ai, mas vocês são criativos, mas vocês são criativos, né? Então, assim, Como nós se a vamos... criatividade descesse assim na tua cabeça e pronto, né? Simples assim. A gente já está com todas essas questões, né? Todas essas percepções, né? Do eu, de perceber melhor essa criança, esse espaço na unidade, esse cotidiano, de perceber esse meu planejamento, de reler, disso, daquilo outro. E ainda tem mais isso, né? Tem mais esse pingo de água ali no oceano, né? Tipo, na verdade nem é um pingo, né? É uma imersão mesmo, né? Que é, que é a questão de ser criativos, né? O que nos faz ser criativos? A criatividade, ela é fluida, ela não é imposta, não é uma coisa assim, eu acordei e hoje eu tô muito criativa. Não, tipo, é uma coisa que a gente precisa de elementos, de suportes que nos tragam essa criatividade, de coisas que nos façam, nos permitam ser criativas, né? No ano passado a gente teve umas vivências bem legais. A gente começou o ano fazendo nosso próprio caderno de planejamento. Nossa, nunca na minha vida eu achei que eu ia dar conta de fazer um caderno de planejamento assim, a capa, a estrutura, porque eu não gosto de nada manual, eu não tenho muito habilidade, assim, eu não tenho nenhuma paciência. Tanto que na hora de voltar ao aspiral lá, eu tava com vontade de pegar aquele caderno e, né, comprar um novo pra mim e deixar aquilo lá, né? Mas foi um momento que a gente teve de troca, de compartilhar, de estar conversando. Deu certo para ti isso? Deu certo para ti aquilo? Como é que tu fez isso, né? Então a gente tinha essa interação uma com a outra, que estava o tempo todo trocando. E foi um tempo de erro, né? Então foi nos permitido também fazer e errar. Porque eu comecei a fazer a capa de um jeito e aí não ficou legal, aí eu tive que mudar. Então, assim, tive que pegar outros materiais e usar, né? Então a gente precisa desse tempo de troca, desse tempo de errar, porque na educação infantil nem tudo sai certo, muita coisa sai errado. E é muito importante. Parece que sai tudo certo, né? Mas nem sempre, né? Que nem eu acabei de falar, né? A gente revisita ali o planejamento e quando você revisita ele, você vê que você planejou determinada situação e aquilo não aconteceu. Às vezes ou aconteceu e deu errado, né? E às vezes não aconteceu. Quando acontece e deu errado, o que que deu errado, né? O que que levou a este erro? Este erro também é um aprendizado, né? Ele também é muito importante para se considerar, né? Então, mas a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que ter essa observação, essa troca entre os profissionais, né? No caso, a gente tem a nossa pedagoga, que é uma pessoa que está ali para nos dar suporte e tudo mais, né? E aí a gente precisa estar revisitando isso e estar se organizando e se colocando essas questões, né? Então, uma das Lê coisas que só deixa eu te avisar, 10 minutos, tá? A gente começa agora. Não, mas vai finalizando aí daqui. é que as demandas, opa, travou. Que as demandas elas estão acontecendo, né? Acontece constantemente a demanda, né? E essa demanda quer que a gente siga um determinado fluxo, né? Que vai bem de encontro àquele vídeo que eu fiz, né? A sociedade patriarcal, a sociedade consumista, que está impregnada lá no nosso dia a dia. A gente só segue o fluxo, só vai, só vai, só vai. Só que a gente também tem que parar, pausar, analisar, observar, revisitar, né? Para daí
dar o que a gente chama de continuidade. Porque continuidade não é só seguir. A continuidade pedagógica, ela não fala só de fazer o planejamento e vai. Não, a continuidade pedagógica justamente fala disso. Da gente estar revisitando o nosso planejamento, da gente estar olhando o que precisa ser resgatado, né? Porque às vezes a gente fez uma proposta num determinado momento, essa proposta precisa ser resgatada de novo. Práticas que a gente tem em questão, assim, como eu coloquei ali, né? A gente organiza as crianças para a refeição, mas eu preciso estar visitando isso para ver se esse jeito que eu estou colocando é um jeito que está legal, que está fluindo, ou se está dando algum atropelo, né? Se está acontecendo alguma situação ali que não está, né, legal para as crianças, né? E a gente precisa desse tempo. Porque se a gente segue esse fluxo dessa forma sempre metódica ali, a gente não está sendo flexível com as crianças. A gente só está sendo volúvel, a gente só está levando a coisa e a coisa só está indo e ela não está surtindo um efeito, porque a gente está empurrando as crianças para essa vida atropelada. A gente não está ensinando para eles esse tempo valioso, que é o tempo de pausa, o tempo de valorizar também aquilo que foi conquistado, aquilo que foi visto, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E a gente tem que ensinar as crianças isso, a gente tem que ensinar esse tempo de pausa. Hoje, uma das coisas que não estavam no meu planejamento e que foi maravilhoso foi a gente chegou na sala, né? Eles estavam tirando agenda e colocando agenda e tudo mais, e de repente apareceu um beija-flor bem na frente da nossa sala. A minha proposta, né, era encaminhar eles para as áreas dos jogos, né, porque agora também a gente colocou que a gente ia brincar um pouquinho mais com os jogos e tudo mais, né, um pedido das crianças e uma observação minha também de estar usando mais o espaço dos jogos. Daí eu ia direcionar eles. Mas aí, quando eu vi o beija-flor, eu pensei, o que é mais importante? Aquele momento do jogo ou esse beija-flor que sabe lá quando vai aparecer aqui de novo, né? E aí eu falei, olha, bem devagarzinho, tomem cuidado, mas tem, né, um beija-flor, vamos dar uma olhadinha, ver o que ele vai fazer, né? E as É um crianças... alvoroço, né? Porque eles querem entender aquele movimento daquele bichinho tão peculiar, porque é peculiar um beija-flor, né? Nem eu acho que não tinha visto tão de perto um beija-flor, né? E aí eu tava olhando assim, ele tava bem na altura das crianças, então a visão ali tava bem bonita, né, para eles estarem entendendo todo o movimento, o que o beija-flor tava fazendo, então eles ficaram impressionados. Casinha batendo, com o tamanho do bico, o que ele tava fazendo, que ele pegou água e levou água para longe, que tinha água caindo do biquinho do beija-flor e tudo mais, né? Então esse é o olhar sensível, esse é o tempo de pausa, né? Então assim, tinha um planejamento, tinha uma intenção para o meu dia hoje, mas às vezes a minha intenção pedagógica e planejada, ela tem que ser vista pelo meu olhar sensível do que está acontecendo ali no meu dia a dia, né? Então, como eu coloquei, o que será que era mais importante? Eu direcionar as crianças para os jogos, porque era uma coisa que eu tinha planejado ali, que, né, seria de grande valia, porque foi uma observação, sim, que as crianças estavam querendo jogar mais e que elas, né, precisam desse conhecimento do lógico matemático, ou olhar para esse cotidiano, para esse dia a dia que está acontecendo ali, em tempo real, né? De uma situação que a gente nem sabe se vai acontecer de novo, assim, ou pelo menos assim, tão pertinho, né? E dali também podem estar vindo outras propostas, né? Porque eles observaram o normal. Então, assim, vem as perguntas, né? Que nem a questão que eles viram que a asinha estava batendo rápido. Então, dá para trabalhar quantas coisas ali com o beija-flor, né? O que ele estava fazendo, que ele estava levando água para um lado, para o outro, né? Então, dali também vai sair conhecimento, dali também vai surgir conhecimento, né? Porque Acho que a tua criança... percepção foi muito assertiva ali, que eles, com certeza, para eles foi... Porque os jogos tu pode fazer todos os dias, aquilo foi uma situação, né, atípica, né, bem pontual, que tu não sabe quando se vai acontecer, né, então tu acha que para eles foi bem valioso. Imagina eles chegando em casa e contando aquela visão, né, cada um com a sua percepção do que aconteceu. Até, assim, triste, na verdade, né? Porque hoje eu não tenho muito orgulho disso, mas algum tempo atrás eu não teria essa percepção. Algum tempo atrás eu teria falado para eles, vamos entrar na sala, vamos colocar a agenda no lugar, vamos lá pegar o jogo, não. Porque era questão do meu ritmo acelerado, do meu ritmo que tinha Que que bom que a fazer. gente evolui, né? É muito bom a gente saber que evolui e olhar o eu lá atrás e o eu agora e conseguir fazer essa análise e dizer assim, como eu melhorei, como, né, o movimento está diferente. E isso com certeza é muito importante, muito importante.
Lê, a gente tá chegando no final, Lê. As nossas lives, eu juro por Deus, deveria ter muito mais tempo, ter horário assim, porque tu tem muito conhecimento, tu tem muita experiência, tu tem muita vivência, tu tem muita bagagem do teu dia a dia, do que tu já viveu e do que tu tá vivendo, que nem a gente falou, do que a Letícia, professora, antes da pandemia, que eu já conhecia, né, do começo da tua docência até o início da pandemia, e essa lacuna que virou uma outra Letícia em 360, que a gente conhece e sabe a mudança em vários sentidos, né? Profissional, pessoal, né? E o teu crescimento. Então, essas bagagens, essas tuas experiências aqui, para a gente conseguir conversar e colocar tudo numa live assim, ó, teria que ser, cara, brincando umas 3 horas, assim, só abrir o microfone e dizer, tá, Letícia, agora fala. Fala que. Mas infelizmente a gente tem pouco tempo, daqui a pouco já começa a piscar aqui, o Instagram nos correndo, né? E aí, então, eu quero te agradecer, quero deixar o espaço para tu finalizar e para tu dar um tchau para tuas amigas, a maioria que são pessoas que te conhecem há muito tempo, né? Para tu finalizar. Se cair, caiu comigo, não tem problema. Ah, tá bom, então. Eu agradeço, tá, a presença de vocês. Ali eu fui enviando o aviãozinho para algumas pessoas, assim, né? E eu agradeço imensamente vocês estarem aqui presentes, né? Contribuir também, né? É muito importante para nós esse feedback, essa contribuição de vocês. E como a Fran sempre fala, dúvidas, né? Se vocês quiserem fazer perguntas também, a gente pode estar levando as perguntas para estar trazendo em lives e tudo, né? Então, é o meu agradecimento por vocês estarem aqui participando, perguntando, interagindo também, tá? Então, muito obrigada. Ó, vem se despedir. Eu tinha prometido no começo da live que eu ia trazer a notícia, mas assim, vai acabar, vai começar a piscar aqui, eu não vou conseguir falar, mas eu prometo que a novidade, amanhã eu vou fazer um vídeo, um stories, eu não sei, eu vou colocar, eu prometo que amanhã eu coloco e compartilho, porque promessa é dívida, é que o tempo a gente acaba falando, conversando e aí acaba esgotando o nosso tempo. Mas eu prometo que amanhã eu faço uma live, conto um pouco da notícia, eu não vou, porque a gente ainda está desenvolvendo isso, né? Eu e a Letícia. Então, assim, mas como eu prometi que eu ia, pelo menos, pincelar um pouco dessas novidades, eu prometo que amanhã eu coloco um vídeo e passo para vocês. Ó, já veio a contagem regressiva. Lê, muito obrigada pela tua disponibilidade. De coração, foi ótimo. E assim, dia 2 a gente tá aqui de novo já. Esse é o spoiler que eu posso dar antes que caia a live, né? Dia 2 de julho estaremos aqui de novo. Lê, gratidão, obrigada.